Bem-vindos a mais uma análise. Olha, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no chamado tema 1209, mudou bastante as regras do jogo para a aposentadoria especial dos vigilantes. O tribunal decidiu que só a periculosidade, ou seja, o risco de vida da profissão, não é mais suficiente para garantir o benefício. E a grande pergunta que fica, com base nesse material, é: essa decisão é um beco sem saída para a categoria ou ainda existem outros caminhos viáveis? Eu vou defender que, apesar do forte baque, existem múltiplas estratégias jurídicas que podem sim ser exploradas individualmente. E eu já adianto que a minha posição é que essa visão é otimista demais. A decisão do STF fechou sim a porta principal para a categoria. E eu argumento que a única solução que seja verdadeiramente eficaz e coletiva não está mais no judiciário, mas depende de uma nova lei vinda do Congresso. A decisão do STF, veja bem, não é o fim da linha, mas ela nos força a mudar de tática. A grande virada de chave, na minha opinião, é parar de pensar na aposentadoria do vigilante como uma regra única e começar a pensar na aposentadoria deste vigilante, de uma forma quase artesanal. Muitos têm o chamado direito adquirido à conversão do tempo especial. Ou seja, para cada ano trabalhado em atividade perigosa antes da reforma de 2019, eles ganham um bônus no tempo de contribuição para a aposentadoria comum. Esse é um direito que a decisão do STF não pode apagar. Além disso, precisamos investigar a fundo a realidade de cada um, sabe? O vigilante de indústria estava exposto a ruído, o de hospital a agentes biológicos. Até a saúde mental, que muitas vezes é abalada pela tensão do trabalho, pode abrir a porta para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma via completamente diferente. Certo. Eu vejo isso de um ângulo bem diferente. Chamar essas saídas de estratégias é tratar a exceção como regra, não acha? A aposentadoria especial existia justamente para reconhecer um risco que é inerente à profissão de vigilante, um direito coletivo. O que você propõe é um trabalho de garimpo, caso a caso, que vai beneficiar uma minoria. O vigilante que trabalhou num escritório silencioso não tem ruído para comprovar. O que começou a trabalhar há poucos anos não tem tempo suficiente antes da reforma para se beneficiar da conversão. A decisão do STF foi um golpe coletivo e a solução não pode ser uma colcha de retalhos individual. A única esperança real e abrangente é a aprovação de uma legislação específica, como o projeto de lei 42 que está lá no Congresso. Mas não podemos simplesmente abandonar os processos que já existem. Uma ferramenta poderosa que nós temos é a reafirmação da DER. Na prática, é como se o juiz permitisse atualizar o pedido de aposentadoria com o tempo que o trabalhador contribuiu enquanto o processo corria na justiça. Para muitos, esse tempo extra é exatamente o que faltava para fechar os requisitos de uma outra regra. É usar as armas que temos hoje, não as que talvez teremos amanhã se um projeto de lei for aprovado. Seu argumento é forte, não nego, mas ele não resolve uma questão prática. Essa reafirmação da DR que você cita é um exemplo perfeito do meu ponto. É uma solução para quem já tem um processo longo e mais tempo de casa. E o vigilante que começou há 5 anos, como fica? Para ele, essa ferramenta é inútil. Estamos falando de uma solução para poucos que mascara o problema central. A categoria como um todo ficou desprotegida pela decisão do Supremo. Depender de provar outros agentes nocivos transforma uma regra geral de proteção em uma loteria. O STF já afirmou a sua posição. Insistir em levar a mesmíssima tese da periculosidade para os tribunais é dar murro em ponta de faca. A energia da categoria e dos advogados deveria estar 100% focada na pressão política para aprovar uma nova lei. Uma lei se sobrepõe à decisão do tribunal. Esse é o único caminho para uma solução definitiva que valha para todos. Entendo a lógica, mas isso nos leva a outro problema. O que a gente diz para as milhares de pessoas com processos em andamento, que devem esperar por uma solução política que pode levar anos ou talvez nunca acontecer? É um dever profissional buscar todas as brechas e possibilidades que a lei ainda oferece. E, vamos ser francos, há uma ironia imensa aqui.
A decisão que nega o risco da profissão vem de ministros que são protegidos por segurança armada 24 horas por dia. Essa contradição por si só legitima que a gente lute por justiça em todas as frentes, inclusive na jurídica. Em resumo, minha posição é que a decisão não eliminou o direito, apenas tornou o caminho mais complexo. A aposentadoria do vigilante agora exige uma abordagem cirúrgica, criativa, analisando cada detalhe da vida do trabalhador, porque as possibilidades legais ainda existem. E para mim, a decisão representa uma derrota coletiva séria, que torna as soluções judiciais paliativas e insuficientes. A única forma de reverter este cenário e garantir um direito justo para todos os vigilantes, os de hoje e os de amanhã, depende fundamentalmente de uma ação política decisiva no Congresso Nacional. Fica evidente que a decisão do Supremo adicionou camadas de complexidade a um tema que já era bem sensível. A análise do material mostra que não há de fato respostas fáceis. E que o futuro da aposentadoria da categoria vai exigir uma combinação de persistência jurídica individual com uma mobilização política muito forte. A conversa certamente está longe de acabar.